sabia há muito tempo, né? Só estava, na verdade, acontecendo confirmações. Então tá lá, a coluna do Rodrigo Rangel no Metrópolis. Planalto de Bolsonaro pressionou para que a Polícia Federal ligasse facada ao PCC. Novo inquérito sobre o atentado será concluído em breve e jogará a luz sobre a pressão política exercida por Bolsonaro sobre a corporação. Isso aqui é novidade para alguém, pessoal. É o terceiro inquérito sobre a questão do Adélio. Os dois primeiros já falaram que ele agiu por conta própria, que não teve mandante investigar. Aí liberaram as informações, né, uma decisão do TRF1 liberou as informações do celular do advogado do Adélio. Aí pronto, aí abriram o terceiro inquérito, que é esse aí. E esse terceiro inquérito vai chegar à mesma conclusão de que não houve mandantes, tá? Que o Adélio agiu por conta própria. E a coluna do Rodrigo Rangel diz que agora há provas nesse terceiro inquérito de que houve pressão do Bolsonaro para que a Polícia Federal colocasse o PCC como mandante, tá? E o Adélio ali como alguém que recebeu do PCC para isso. Olha, vê se tem de bonsai, hein? Né? O pessoal vai seguindo aqui. Hoje repercutiu muito também aquela matéria do Financial Times, que é um jornal britânico, muito antigo, tá? Um jornal de 1888. Desde essa data ele é publicado e tem bastante credibilidade e tal, e eles soltaram uma reportagem hoje com dados vazados, a campanha discreta dos Estados Unidos para defender a democracia do Brasil por debaixo dos panos. Então mostra a pressão imensa ali que o governo Biden fez para não deixar o Bolsonaro dar um golpe no Brasil, tá? Pressão até a nível militar. Os comandantes ali americanos conversando com os pares deles no Brasil, querendo tirar essa ideia da cabeça deles, porque a turma aqui no Brasil, a gente sabe disso também, né? Estava muito afeita ao golpe, os militares nossos, né? Aliás, diga-se de passagem, essa questão das Forças Armadas Brasileiras, elas querem um golpe ainda, eu diria uma parcela grande, tá? Todo dia a gente vê, igual o caso do Lawand, mais relatos ali, mensagens apreendidas, como que esses comandantes militares pediam golpe, e principalmente de coronel para baixo, eu diria que chega a 80%, né, pedindo golpe. E é uma coisa, vocês vejam que é uma situação não resolvida, tá? Aqui no Estadão de ontem, Ives Granda falará sobre democracia militares dias após menção em roteiro do golpe de Mauro Cid. Vocês acabaram de ver o celular do Mauro Cid. Tinha lá os militares querendo dar um golpe com base na tese criada pelo Ives Granda, do artigo 142, uma tese maluca, cretina. E aí tá lá, jurista convidado para a palestra que integra grade do curso de altos estudos de políticas e estratégias da Escola Superior de Guerra. Aí você fala, mas isso é do governo Bolsonaro, da época do... Não, agora, dia 20 de junho, por Isabela Alonso Panho, jornalista. Isso aqui é de brincadeira comigo, é inacreditável. Então essa coisa do golpismo nas Forças Armadas Brasileiras é um assunto muito sério hoje ainda, né? Então, como eu disse, a situação hoje é gravíssima. Enquanto o jurista do golpe está indo lá agora fazer palestra para os nossos comandantes militares, o Múcio falando besteira, né? Até agora não falou nada sobre esse assunto do Ives Granda, e ele falando aqui, atos golpistas de 8 de janeiro não tiveram um grande líder. Então, a situação é muito grave, tá? Mas vamos voltar nesse assunto depois. Eu queria retornar aqui para a reportagem do Financial Times, porque ele estava falando, citando nominalmente o almirante Almir Garnier Santos, era o chefe da Marinha no governo Bolsonaro. E a turma lá dos Estados Unidos, os militares americanos, citam em off que, esse cara era o mais difícil de dissuadir. Então, eles falam que no caso desse Garnier, ele era o mais golpista. Ele estava decidido a dar um golpe de Estado, prender os ministros do STF e colocar o Bolsonaro como ditador. Tá? E isso faz todo sentido, porque se você pegar na Folha de São Paulo, reportagem do ano passado, tá aqui, comandante da Marinha se nega a participar de cerimônia de passagem de comando. Com decisão, o novo comandante, Marco Sampaio Olsen, será empossado em cerimônia fechada na próxima semana. Então, ele se negou. E ele falou isso, né, em off, falou, eu não aceito bater continência para bandido. Ele era realmente o mais empolgado com o golpe, e isso já era divulgado para a imprensa brasileira há muito tempo. Só mais uma interrupção nesse assunto, a CPI hoje convocou o Lawand, tá? Ele vai lá, vai também o Gediz, mas esse coronel Lawand, que era o mais golpista de todos, ele passava 24 horas por dia, todos os dias, mandando mensagem pro Cid, falando para ter o golpe de Estado, que não sei quem estava apoiando, que eles iam botar para quebrar e tal. Bem, mas voltando para a questão da reportagem do Financial Times, a gente viu, tem 2 semanas, a Amanda Alt, que era do Intercept, soltou uma matéria no lugar novo que ela trabalha, ela chama Brazilian Report. Ela soltou uma matéria
a crise de semicondutores poderia ter custado a democracia brasileira, contando pela visão dos diplomatas brasileiros, né, como que foi buscar esses... faltava chip para as urnas eletrônicas. E estava no meio daquela crise de falta de chips para carro, para mundo inteiro. O Brasil não conseguiu fornecedor. Isso foi avisado ao Barroso. Falou, não vai ter eleição, porque não tem urna, né, não vai ter como funcionar. E aí... como que foi feito até com a ajuda do governo do Biden, uma triangulação para Taiwan mandar um carregamento com 200 mil chips, 250 mil chips para o Brasil para poder fazer a montagem, né, a positivo, para poder fazer a montagem nas urnas. Agora, por que lá no começo desse vídeo eu falei, olha, isso aqui são notícias que não são novidades, né, porque a gente viu que o Bolsonaro convocou aquela reunião com os embaixadores para anunciar ao mundo que ele ia dar um golpe de Estado, simples assim, pessoal. Ele chamou disso, olha, existe um complô no TSE para me tirar, foi por isso que eles tiraram meu adversário da cadeia, e nesse complô tem a fraude das urnas. Então ele anunciou ao mundo que ele ia se tornar um ditador. E aí vem os Estados Unidos, foi uma intervenção em assuntos internos do Brasil, né? A embaixada dos Estados Unidos assistia aquele teatro do Bolsonaro. E chegar no dia seguinte, horas depois, e falar que as eleições do Brasil são um modelo para o mundo e que as urnas são extremamente seguras, aquilo ali foi uma desmoralização para o Bolsonaro muito grande. E foi uma ingerência em assuntos internos do Brasil, porque afinal, se os militares brasileiros, junto com o Bolsonaro, queriam dar um golpe de Estado no Brasil, o que os outros países têm a ver com isso, tá? Se você for numa visão purista, né, como muita gente costuma colocar, não deveria ter intervenção nenhuma, mas no caso teve. O Glenn Greenwald hoje comentou isso, né? Ele odeia o Partido Democrata, ele odeia o Biden. E aí ele estava reclamando justamente isso, que os Estados Unidos interferiram na política interna do Brasil, porque o Bolsonaro queria dar um golpe, desse um golpe. Se as Forças Armadas Brasileiras queriam dar um golpe. E aí alguém contestou isso. A pessoa falou assim, é o mínimo que deveriam ter feito mesmo, depois dos dedão engordurados da CIA na Lava Jato inteira. Alguém falou isso aqui com ele. Aí ele disse o seguinte pro cara: o quanto você quer que a CIA se envolva nas eleições brasileiras? Mais ainda? Ou isso está ao nível certo? Ou seja, ele achou ruim essa intervenção aí. Mas eu digo, sem dúvida nenhuma, tá, que a democracia brasileira só foi mantida por 3 pessoas. Claro, o Barroso ajudou, muita gente, a gente da internet aqui ajudando, a imprensa teve um papel essencial para denunciar o Bolsonaro. Agora, existiam 3 pessoas na hora certa, no lugar certo. E às vezes na história isso é decisivo. Tá? A primeira delas é essa aí que tá na tela, o Biden. Se fosse o Trump que tivesse ganhado a eleição de 2020, o Trump teria, inclusive, ajudado a articular o golpe. Não é que ele ia ficar neutro, não, ele ia ajudar a articular o golpe. A segunda pessoa que, se não tivesse nesse lugar, teria saído do golpe do Bolsonaro, era o Lula, porque realmente foi no limite da eleição. A gente viu que o Bolsonaro usou a máquina de uma maneira muito agressiva. Então, realmente, se não tivesse essa ligação do Lula com o Nordeste e tal, eu não vejo outro candidato teria a força eleitoral que ele teve para ganhar o Bolsonaro e não permitir a reeleição. E a terceira pessoa é, sem dúvida, o Xandão. Né, por toda a condução, não só da eleição à frente do TSE, mas desde antes, ele já vinha ali controlando o bolsonarismo, as intervenções na PF, enfim. Então, sem qualquer um desses 3 que não estivesse nesse lugar, naquele momento, o Brasil teria caído uma ditadura do Bolsonaro.